Olá, querido estudante, tudo bem com você? Aqui é o professor Alexandre e o meu sinal na comunidade surda é este. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre o conjunto dos números racionais, os números decimais na reta numérica. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Bem, sabemos que os números que conhecemos têm origem no conjunto dos números naturais que possuem como símbolo a letra N. Esse conjunto é o que origina todos os outros conjuntos. É onde estão os números que são inteiros e positivos. E eles foram criados a partir da necessidade do ser humano em entender e quantificar o mundo em sua volta. Basicamente, para controlar o ritmo do cultivo, de plantas, domesticação de animais e assim por diante. Na nossa reta numérica, os números naturais são representados dessa forma, tendo, na maioria dos casos, a origem no número 0 e, de maneira crescente, o restante dos números naturais inteiros e positivos. Mas, com o tempo e com o desenvolvimento do comércio, houve a necessidade de se vender partes de uma quantia, de um número inteiro. E assim foi criado o conjunto dos números racionais, o conjunto Q. É nesse conjunto que estão os números que iremos estudar na aula de hoje, os números decimais. Mas o que são números decimais, afinal? É isso que iremos descobrir na aula de hoje. Vamos lá! Os números decimais são todos os números que representam partes de um número inteiro. É quando uma unidade, 1, é partida, dividida em 10 partes para os decimais, em 100 partes para os centésimos, em 1000 partes para os milésimos e assim por diante. E eles são bem fáceis de se identificar. Basta olhar se o número possui uma vírgula em sua composição. Para entendermos melhor, sabemos que na nossa moeda, o real, temos uma unidade que é padrão, que é a nossa moeda de R$1. Porém, essa moeda tem divisões, que são as moedas de 5 centavos, 10 centavos, de 25 centavos e de 50 centavos. Todas essas moedas menores que R$1 são partes desse inteiro. São quantidades que são números decimais. E no caso dos números inteiros, os decimais representam divisões em 10, 100, 1000 partes desse número. Podemos ver melhor utilizando aqui a nossa reta numérica. Vamos lá? Temos aqui a nossa reta numérica com os números naturais inteiros e positivos, certo? Entre os números inteiros, preste bem atenção, como, por exemplo, entre o 1 e o 2, temos uma distância, um espaço. Esse espaço é onde estão presentes os números decimais. Podemos dividir esse espaço entre esses dois números naturais em 10 partes, como você pode ver aí. Aqui temos o espaço entre o número 1 e o número 2, dividido em 10 partes, ou seja, cada um desses números é um décimo desse espaço. Observe, eles estão em ordem crescente e cada número decimal é composto por um número inteiro e pela sua parte decimal. Os números decimais também podem ser dispostos no quadro de ordens e classes. Eles são uma extensão dos números inteiros e positivos. Podemos verificar aqui na tela.
Aqui podemos ver o quadro de ordens e classes, com a primeira classe dos números naturais. Preste bem atenção, o conjunto N, que é a classe das unidades ou das unidades simples, composta pelas ordens da unidade, da dezena e da centena. Aqui vemos os números inteiros e positivos. Agora, observando a área dos números racionais, preste bem atenção, o conjunto Q, podemos ver as três primeiras casas dos números decimais. A primeira com a casa dos décimos, a qual recebe um zero e uma vírgula, indicando que é a décima parte de um número inteiro. Na sequência, temos a casa dos centésimos, na qual o número se apresenta com o zero, uma vírgula e mais um zero, indicando que este número é a centésima parte de um inteiro. E, por fim, a casa dos milésimos, que possui um zero, uma vírgula e dois zeros, indicando que um número inteiro foi dividido em 1000 partes, ou seja, indicando que este número é a milésima parte. Dessa forma, temos como três primeiras casas decimais a casa dos décimos, dos centésimos e dos milésimos. Na reta numérica, quando saltamos do décimo para o centésimo e depois para o milésimo, estamos dividindo uma unidade, um inteiro, primeiramente em 10 partes, na sequência em 100 partes e, por fim, em 1000 partes. E podemos identificá-las dessa forma. O número decimal, nesse caso, o número 63,458 é composto por uma parte inteira, que no caso é o número 63, no qual esse número possui 6 dezenas e 3 unidades. E separados por uma vírgula, temos a parte decimal do número, composto por 4 décimos, 5 centésimos e 8 milésimos. Agora, observe o que esse número nos diz. Ele nos diz que o número 63 quase chega ao 64, mas da unidade que precisamos para que o 63 chegue ao 64, só temos uma parte dela. Mais precisamente, temos 4 décimos, 5 centésimos e 8 milésimos dela. Agora que entendemos como se apresentam os números decimais e a forma correta de lê-los, vamos verificar de que forma podemos ver os números decimais em atividade. Vamos ver? Acompanhe. Você consegue marcar as alturas de Eduarda, Luzia e Amanda na reta numérica? Vamos observar o que cada uma disse para nós. Eduarda nos disse que a sua altura é de 1,35 m. Vamos marcar com a imagem dela. Observe aí. Isso, exatamente. A imagem dela fica bem abaixo da marcação de 1,35 m. A próxima menina é a Luzia, e ela nos disse que sua altura é de 1,65 m. Vamos marcar na reta numérica? Fica exatamente aí, na marcação de 1,65 m. Agora, a última menina, a Amanda, como ela é a mais esperta, disse-nos que sua altura está entre as alturas de Eduarda e Luzia e que na sua altura tem 4 décimos. Qual será a altura dela? Bem, já que ela nos disse que está entre as alturas das suas duas colegas, podemos de imediato eliminar as marcações que não estão nesse intervalo
na reta numérica. E assim, eliminamos a marcação de 1,25 m e 1,75 m. Agora sabemos que a altura dela é uma das duas alturas que sobraram, a de 1,45 e a de 1,55. A última dica que ela deu é de que na sua altura tem 4 décimos. E verificando esses dois números, 1,45 m e 1,55 m, o único que tem 4 décimos em sua composição é a marcação de 1,45 m, pois o número 4 está na posição dos décimos, nos números decimais. Dessa forma, a resposta à sua altura é de 1,45 m. Bem tranquilo chegar a este resultado, basta você estudar, se esforçar, prestar bem atenção para os detalhes que a questão está nos dando. Agora, você consegue me dizer o tamanho deste prego? Temos aí uma régua com uma reta numérica com as medidas em centímetros. Isso quer dizer que as marcações maiores são os centímetros e as marcações menores são os milímetros. Muito bem, não se esqueça. Temos os decímetros, os centímetros e os milímetros no sistema de comprimento, assim como é nos números decimais, dividindo em décimos, centésimos e milésimos. Assim, temos a marcação no início dessa reta numérica, que é de 0 centímetro, e a sua próxima marcação é a de 1 centímetro. E entre elas temos as marcações dos milímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até que chegamos à de 2 centímetros. Lembrando que estamos dividindo 1 centímetro em 10 partes e que na sequência dos decimais, depois dos centímetros, nós temos os milímetros, não esqueça. Bem, se funciona dessa forma, vamos partir da marcação de 2 centímetros. Afinal, esse é o número inteiro mais próximo do final do prego. A partir dos 2 centímetros, temos uma parte de um número. É a parte que não alcançou a marcação de 3 centímetros. Da marcação de 2 centímetros, temos o total de 5 milímetros de distância até o final do prego. Ou seja, esse prego tem o tamanho exato de 2 centímetros e 5 milímetros, ou, como geralmente chamamos, 2,5 centímetros. E como você pôde ver, trabalhar com números decimais é bem tranquilo, bem suave. Basta que você tenha muita atenção e exercite o que você aprendeu. Sempre mantenha o contato com eles, afinal, eles estão presentes no nosso dia a dia. Agora, que tal exercitarmos um pouco sobre o que vimos na aula de hoje? Chegou a hora da atividade. Atividade número 1. O número decimal na reta numérica é... Observe aí, nós temos uma marcação em vermelho em cima de um dos pontos desta reta numérica. Letra A, 2,1. Letra B, 5,5. Letra C, 7,9. Letra D, 0,5. Letra E, 3,6. Relógio na tela.
Vamos à resposta? E a resposta da nossa atividade 1 é 3,6. Muito bem. Atividade número 2. Observe a imagem do termômetro que marca uma temperatura. Esse termômetro está marcando, letra A, 36 graus Celsius. Letra B, 39,8 graus Celsius. Letra C, 37,4 graus Celsius. Letra D, 37,5 graus Celsius. E letra E, 38 graus Celsius. Relógio na tela. E vamos à resposta da atividade número 2. E a resposta é letra C, 37,4. Muito bem. Atividade número 3. 3 amigos foram ao açougue e compraram as seguintes quantidades de carne. Pedro, 0,5 quilos. Marcos, 1,2 quilos. André, 2,7 quilos. Qual reta numérica marca corretamente a quantidade que todos compraram? Relógio na tela. Vamos à resposta? E da nossa atividade número 3, a resposta é a letra A. Muito bem, meus parabéns! Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão! Vimos na aula de hoje os números decimais na reta numérica. Vimos que os números que conhecemos hoje têm origem no conjunto dos números naturais, que são os números mais básicos que existem. Eles foram criados para quantificarmos o universo em nossa volta. Vimos também que a criação do conjunto dos números racionais, que possuem como símbolo a letra Q, tem origem no processo de venda e compra de mercadorias, no qual os comerciantes precisavam de um sistema que representassem partes de uma unidade, de um número inteiro. Assim surgiram os números decimais, que são uma divisão de uma unidade que pode ser em 10 partes, o que chamamos de décimo, em 100 partes, o que chamamos de centésimo, e em 1000 partes, o que chamamos de milésimo. Os números decimais são bem tranquilos de identificar. Eles vêm com um número inteiro, seguido de uma vírgula, e, na sequência, a sua parte decimal. E é isso aí, chegamos ao final da nossa aula de hoje e conseguimos aprender e exercitar bastante sobre os números decimais na reta numérica. E não se esqueça da dica, continue se esforçando, se dedicando ainda mais às aulas, fazendo exercício, consultando o seu professor, a sua professora, que logo, logo você se tornará um expert em matemática. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. E eu te espero aqui no nosso próximo encontro. Tchau, tchau, um grande abraço e até lá!